projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Olá pessoal, então vamos começar agora o módulo 2, né? E o capítulo 2. Capitulando o que a gente estava falando sobre a potência do sistema, né, e as limitações de tensão. Então, no capítulo anterior, a gente calculou qual que seria a potência que a gente precisaria, né, e também a quantidade de tensão em cada situação. Então, a gente observou a tensão VOC, que ela pode subir com aquela temperatura, não é isso? E ela vai caindo à medida que a temperatura sobe, certo? Só que a tensão VOC para a gente ela vai ser crítica em qual situação? As situações em que ela sobe demais, porque ela já é uma tensão alta, né? E ela, se ela acontecer de subir ainda mais com a temperatura, isso pode causar um problema grave para o nosso sistema, né? Tanto para os painéis que estão associados uns com os outros, né? E principalmente para o inversor. Então a gente vai analisar a maior tensão na pior situação, ou seja, a pior situação dela se tornar mais alta, ou seja, temperatura mais baixa. A gente sabe que é uma situação muito, talvez inédita, talvez muito crítica, né? Você tem uma grande radiação e uma temperatura muito baixa, né? Mas nesses casos, pessoal, a gente tem que calcular realmente situações extremas. Então a gente sabe mesmo que a maior tensão, que é o VOC, chega num caso de uma situação extrema, de uma temperatura muito baixa, mesmo nessa situação crítica, o nosso sistema ainda vai estar protegido contra esse tipo de falha, ok? E ao passo que a tensão VMP, né, que é a tensão do ponto de máxima potência, ela também varia, né? Ela varia com o coeficiente de potência e ela é importante que ela se mantenha num certo nível para que o nosso equipamento, o nosso inversor, continue funcionando. Então, mesmo na pior tensão VMP, o ideal é que esse nível de tensão ainda esteja dentro de um certo parâmetro que permita o inversor funcionar normalmente, de preferência na região de MPPT, né, que ele consiga calcular o ponto de máxima potência mesmo com essa variação de tensão, ok? Então, tensão máxima VOC com a temperatura mais baixa, tensão mínima VMP com a temperatura mais alta, ok? E a potência a gente já tinha calculado, certo? Então, a partir disso, a gente sabe que a potência do nosso painel é de 470
e a potência total do nosso sistema é de 3.663, né? Já fazendo um arredondamento aí. Então, fazendo essa divisão da potência total pela potência de um painel, a gente obtém justamente a quantidade de módulos que a gente vai precisar, que seria 3.663 dividido por 470, a gente vai chegar em 7,79 painéis, né? 7,79 módulos. Nesse caso, pessoal, a gente teria que fazer um arredondamento, né? Esse arredondamento vai ser para cima ou para baixo? No caso, o ideal é que a gente arredonde, a princípio, para cima, né? Para que justamente não falte potência no nosso inversor, não falte potência para nosso bombeamento de água, ok? Então, mesmo que der um valor abaixo de 7,5, né? Que matematicamente o certo seria arredondar para baixo, né? Pelas regras de arredondamento, né, padrão, a gente preferencialmente vai arredondar para cima. Por quê? Porque se a gente arredondar para baixo, pode ser que em determinada situação a potência que chegar, a potência que vai ser entregue ao meu sistema não será suficiente para suprir essa demanda, ok? Então, o ideal é que a gente sempre, preferencialmente, arredonde para cima, ok? E depois a gente fazer uma análise em cima do VMP e do VOC. Então, multiplicando a quantidade de painéis, né, pela tensão VMP, a gente sabe a tensão VMP da string por completo. Por quê? A tensão em série, né, tanto na associação de baterias quanto na associação de módulos, né, ou na associação, seja lá daquilo que for, né, a gente sabe que obedece às leis de Kirchhoff, né, e por conseguinte a gente sabe que as tensões elas vão se somar, certo? Então, se eu tenho 8 painéis, 8 vezes aquela tensão de um painel só. Então eu faço isso, né? Tanto para a tensão VMP quanto para a tensão VOC. E aí eu sei qual que é o meu valor máximo de tensão e qual que é o valor mínimo de tensão, certo? Então agora eu já sei a potência, a tensão máxima e a tensão mínima. Agora eu vou encontrar, né, um inversor ou avaliar aquele inversor se ele está sendo compatível com os módulos que a gente está instalando, né? Se na pior hipótese da tensão VMP não vai exceder a tensão mínima, né? não vai ser abaixo da tensão mínima, isso no caso, né, da tensão VOC na temperatura muito baixa, não vai extrapolar essa tensão máxima suportada pelo nosso equipamento, ok? Então a gente vai fazer essa comparação. Então a gente observa aí, através da tabela, né, que a tensão, a menor tensão que esse equipamento suporta, né, no caso da segunda coluna aí, seria monofásico ou trifásico, né, de 220 VCA, a tensão mínima que ele suporta é de 200 volts. Abaixo de 200 volts, automaticamente ele vai desligar, né? Ele tem uma proteção contra subtensão, então automaticamente ele vai desligar. O ideal é que a gente esteja nessa faixa entre 250 e 380, que é o que está na primeira linha aí. Então essa é a tensão de funcionamento ideal. Porém, ela de forma alguma pode estar abaixo de 200 volts, ok? E de forma alguma acima de 410. Porém, a faixa ideal é entre 250 e 380 volts, certo? Então, comparando os dados que a gente obteve, né, nos cálculos anteriores, a gente percebe que, mesmo se eu ligar os 8 painéis em série, eu não vou exceder, né, essa tensão máxima que o nosso equipamento suporta, né? E que, mesmo na pior situação, eu ainda não vou acionar a proteção contra subtensão, ou seja, o equipamento ainda vai funcionar, beleza? Então a gente viu, né, que esse segundo equipamento aí, por exemplo, já seria suficiente para a nossa aplicação. Ele tem uma saída monofásica e trifásica, né? Para a gente seria o ideal, uma saída trifásica, né? Por uma questão de ter equipamentos mais potentes e mais eficientes nesse tipo de configuração, né? E a gente percebe que esse equipamento atende a nossa demanda, né? Os painéis estão de acordo com o inversor, beleza? E o inversor, agora a gente vai selecionar, né, um que esteja de acordo com a potência da bomba, ok, pessoal?
Então agora é só a gente ir lá na lista de equipamentos, né? E escolher um que tenha a potência compatível, né? Fazendo a conversão aí de potência em CV para potência em kilowatts, se necessário. Lembrando que cada CV são 736 kW, 733 watts, né? 0,736 kW, beleza? Então, fazendo essa conta, você consegue encontrar, né, na tabela qual que seria o equipamento ideal para essa faixa de trabalho e para essa potência de inversor e de bomba, tá legal? Então, fazendo um último julgamento aí, né, a gente pode pensar, né, raciocinar em quais situações seria interessante aplicar esse nosso tipo de equipamento, né? Esse sistema off-grid, porém sem armazenamento, certo? Quais seriam as vantagens desse tipo de sistema, então? Primeiro, ele não usa bateria. Se ele não usa bateria, o que traz de benefício? A manutenção dele é mais barata, certo? E o custo do investimento inicial também é mais barato. E além disso, ele é mais durável. Então, por não ter bateria, eu não preciso dar uma manutenção periódica nessas baterias, né? No caso, considerando uma bateria de chumbo ácido, por exemplo, que ela tem que ser feita uma troca periódica, né? Ela tem uma vida útil relativamente curta. Então, eu não precisaria fazer essa troca periódica. E também não tem aquele investimento tão alto de uma bateria de lítio, por exemplo, né? A gente ainda não falou sobre baterias, né? Mas já adiantando, as baterias normalmente têm uma vida útil relativamente curta, né? Ou, né, se a gente pegar uma bateria com tecnologia mais avançada, ela vai ter um custo inicial muito elevado, né? Uma bateria de lítio tem um investimento inicial muito alto, certo? E a bateria de chumbo, que aparentemente mais barata no investimento inicial, porém ela demanda uma manutenção, né? Uma troca periódica desse equipamento, certo? Então, esse seria o primeiro vantagem aí desse sistema off-grid, porém sem bateria, certo? Segundo ponto, né? Ele não tem as burocracias que você teria de um sistema on-grid. Então, ele não tem, né, o sistema, né, de proteção, né, tão robusto quanto o sistema on-grid tem, né? Que o sistema on-grid ele vai conectado na rede da concessionária e, consequentemente, a todas as unidades consumidoras, né, que estão ali também na rede, né? Então, por isso, ele tem que ter uma série de proteções, né? Esse equipamento off-grid ele pode ser um pouco mais simples, né? Ele não precisa ter essa mesma complexidade que um equipamento on-grid teria. Então, isso torna esse processo com a concessionária, né, menos custoso e menos trabalhoso. Ok? Você não tem as mesmas burocracias com o funcionário que você teria no sistema conectado, né? No sistema conectado, antes de colocar ele para funcionar, você tem que obrigatoriamente homologá-lo, né, junto à concessionária. A outra questão é que ele é mais simples na montagem, né? A instalação é mais simples. Por quê? Porque ele não precisa nem da conexão CA, né, que é a conexão de corrente alternada, e nem das baterias. Então isso torna a instalação bem mais simples, né, do que esse comparado com o sistema on-grid ou com o sistema com armazenamento, ok? E isso tudo, né, e vai tornar esse sistema mais barato, né? Tanto a questão da homologação, como a questão do não uso da bateria e da manutenção, isso vai se tornar o sistema um pouco mais barato, ok? Porém, a gente tem também desvantagens nesse sistema, né? Então, nem tudo são flores. A gente tem algumas desvantagens nesse sistema. Quais são? Você fica refém da luz do sol. Então, né, tudo bem que os cálculos foram feitos para compensar e considerados, né, os dias de pior irradiação. Mas de toda forma você fica refém da luz do sol, porque escureceu, acabou a energia, né? Tudo bem que nesse sistema, nesse caso de bombeamento, então eu posso bombear uma quantidade de água, né, e armazenar essa água num ponto mais alto e usar ela durante a noite, né? Armazenando a água e usando a água, mas eu não consigo armazenar essa energia, né? Então, para esse sistema de bombeamento, ele faz muito sentido, porque ao invés de armazenar a energia elétrica, né, ou em alguma outra forma, eu armazeno a água ali na quantidade que eu posso usar de dia e de noite
E esse tipo de armazenamento de água ele é mais barato que um outro tipo de armazenamento de energia elétrica propriamente dita, né? Ou de energia química para converter em energia elétrica, né? Por meio de baterias e por aí vai. Então eu fico refém disso, né? Por exemplo, se eu tivesse um equipamento elétrico para funcionar à noite, eu não conseguiria, certo? Acabou a luz, acabou a energia, beleza? Não tem o que fazer. E a energia gerada, né? O outro ponto, a energia gerada que não é consumida imediatamente naquele momento em que ela é gerada, ela é desperdiçada. Não tem o que fazer com essa energia, certo? Então, mesmo que eu esteja gerando muita energia, se meu reservatório de água já estiver cheio, né, eu não consigo fazer mais nada com essa energia, né? Não tenho mais o que fazer. E isso pode acontecer, né? Até épocas do ano que vai gerar mais e que aquela energia eu vou ter que ou desligar o sistema, né, ou deixar a minha caixa derramando, não vai ter o que fazer, certo? Diferente de um sistema on-grid, né? A gente vai ver isso ainda. Porém, já adiantando, né, no sistema on-grid, que é aquele conectado à rede concessionária, você tem um medidor bidirecional, então que mede a quantidade de energia que entra e que mede a energia, né, que sai também. Então, se você no sistema on-grid produz mais do que consome ou produz e não consome imediatamente, automaticamente aquela energia vai passar pelo medidor e vai gerar automaticamente créditos para que você possa usar num período, né, de até 60 meses, ou seja, até 5 anos você pode usar essa energia, diferente do sistema off-grid, né, que você quer usar energia ou no mesmo momento, ou se for com um sistema com armazenamento, né, você ainda consegue ter uma certa flexibilidade aí, porém não por muito tempo, né, você não consegue armazenar essa energia na bateria por alguns meses, né, você consegue armazenar por alguns dias talvez. Então o sistema on-grid tem essa grande vantagem, né, como se tivesse uma bateria de 5 anos, pô. Então é um grande diferencial. E no sistema sem bombeamento, de bombeamento sem bateria, você não consegue. Gerou, se não usou, joga fora. Não tem o que fazer. Ok, pessoal? Então assim a gente encerra o capítulo 2 do módulo 2 e eu espero vocês no capítulo 3.